Turminha, antes de entrar na resenha, eu queria trazer para você rapidamente a palavra do nosso anunciante de hoje, o Surfshark. Independente do seu nível de conforto e habilidade com a internet, caso você tenha começado a usar as redes sociais ontem, ou você tenha, sei lá, 20 anos de experiência com a rede mundial de computadores, uma VPN é algo muito necessário caso você se preocupe com a sua segurança e identidade na internet. Nunca se sabe quem está monitorando o seu tráfego, especialmente se você tem o hábito de usar Wi-Fi desprotegido aí no meio da rua. O VPN cria uma espécie de túnel por onde o seu tráfego passa e protege toda essa informação de olhares desconhecidos. Além de proteger o seu tráfego e as suas informações pessoais, o VPN também te dá acesso a catálogo de fora da sua localidade geográfica. Você quer assistir Netflix do Japão? Você quer assistir, sei lá, Disney Plus do Canadá? Com o VPN você dá um clique, você muda ali seu endereço e pá, tu tá acessando o catálogo de filme que você gostava de assistir quando você fez aquele seu intercâmbio lá na, sei lá, Nova Zelândia. É um negócio simples, é barato, eles estão oferecendo nesse momento 83% de desconto se você usar o meu código que tá aí na tela, tá na descrição. Além disso, além de ser bem barato, começar a proteger o seu acesso à internet hoje mesmo, eles ainda te dão 3 meses na faixa, maluco? Então corre lá, se inscreve, você vai estar protegendo o seu acesso à internet e você vai estar prestigiando o meu trampo aqui. Mas, agora que as contas já estão pagas, vamos pro assunto do vídeo. Pessoal, há alguns meses eu resenhei aqui no canal esse aparelho portátil para emulação. Isso aqui se chama RG351V da Embernic, que é uma empresa cujos aparelhos eu já resenhei vários aqui. Tem esse RG350 aqui, tem esse outro que tem... é o mesmo aparelho, só que tem um acabamento diferente, parece mais com o Game Boy. Tá um pouco empoeirado aqui porque esse aqui eu já não jogo mais tanto. Tem o RG351MP, que é basicamente a mesma coisa que isso aqui, só que metálico, é um pouco mais pesado. A Embernic tem mandado muito bem, tanto na apresentação do aparelho, quanto no software que eles colocam aqui para você jogar os seus emuladores. E eu resenhei, como eu mencionei, isso aqui há alguns meses, quando eu tinha acabado de receber o produto. Eram impressões um pouco mais iniciais, com apenas algumas semanas de uso. Agora que eu já tive o RG351V por, eu acho que uns 4 meses nessa altura do campeonato, eu gostaria de revisitar o aparelho e falar de algumas coisas que eu ainda gosto muito, coisas que me decepcionaram um pouco e como tem sido a performance do aparelho ao longo desses meses. Então, a pergunta que eu quero responder é essa: depois de todos esses meses de uso, o RG351V ainda vale a pena? Para quem não tem muita familiaridade com o RG351V, eu vou aqui apresentar ele para você mais uma vez. Esse modelo que me foi enviado pelo pessoal da Banggood tem um acabamento de madeira. E isso é bastante interessante, eu mencionei isso na minha resenha inicial. Quando eu abri a caixa e vi esse acabamento, para ser completamente sincero com você, eu detestei. Porque eu nunca gostei dessa aparência de madeira. Eu acho meio brega, para ser completamente sincero. A propósito, me perguntaram na primeira resenha, né, se isso aqui é madeira de verdade. Eu duvido, ele é muito leve. Eu acho que se fosse madeira de verdade, ele seria consideravelmente mais pesado. Isso aqui é só um plástico pintado para parecer madeira. Eu não gostei dessa aparência, realmente confesso que eu não gostei de maneira nenhuma. Só que esse é um dos casos em que eu fui digitalmente influenciado por vocês. Porque tanta gente comentava que achava ele muito bonito, muito estiloso, que eu literalmente mudei de ideia baseado na impressão de vocês. Eu comecei a ver como mais charmoso do que brega. Então foi uma experiência bem positiva nesse sentido. Eu vou trazer aqui o Game Boy original para você ter uma noção mais ou menos do tamanho, para quem tem familiaridade com o Game Boy clássico. Isso aqui deve te dar uma boa ideia das dimensões do RG351V. Ele é consideravelmente mais fino e mais leve do que o primeiro Game Boy. A tela é muito maior, a gente vai já falar disso. E tem mais botões também, embora os principais estão todos lá, né? O D-pad, Start Select na mesma orientação aqui. Tem um botão contextual de menu, tem um analógico que clica a propósito. 4 botões de face e botões de gatilho aqui atrás que o Game Boy naturalmente não tinha. Mas vamos voltar aqui para o RG351V. Vou ligar aqui a tela só para você ter uma noção mais ou menos de... Olha só. E o brilho... Pronto, agora sim. Essa interface aqui é a Emu-Elec, que eu ouvi muitas críticas dela, mas eu pessoalmente não tenho críticas. Eu gosto bastante
dessa apresentação que mostra lá todos os consoles que o aparelho roda. Você pode customizar, se tem algum console aqui que você não gostaria que aparecesse, um console cuja biblioteca você não se interessa, você pode ir lá e desabilitá-lo aqui nas opções aqui quando você aperta Start. Eu abaixei aqui um pouco o brilho para que você possa ver melhor aqui, e essa tela realmente é um dos pontos altos do aparelho. Tem excelente ângulos de visualização, como você pode ver. Eu abaixei aqui um pouco o brilho para que capture melhor pela câmera, mas ele fica muito mais claro do que isso aqui. No corpo do aparelho você tem o seletor de volume aqui do lado, um botão liga e desliga, e que também coloca o aparelho no modo sleep. Só que aqui tem uma coisa que eu não gostei, e ao longo dos meses usando o RG35V, é definitivamente algo que incomoda. O fato de que quando você aperta aqui o botão para colocar ele no modo sleep, ele sempre precisa de você precisa apertar ele uma segunda vez para que ele volte. E ele demora um pouquinho mais para acordar, como você pode ver. Mas isso se deve ao fato de que o Sleep Mode aqui do RG35V é um Sleep Mode convencional, que realmente coloca o aparelho no sleep. Quando eu resenhei o Mi Mini recentemente, eu comentei que ele liga a tela muito mais rápido. Só que o que eu não sabia ainda na ocasião, e eu fui descobrir depois com mais tempo de uso, é que o Sleep Mode do Mi Mini não é um sleep real. Ele na verdade só apaga a tela. Ele continua ligado lá, ele desabilita os botões, né? Então, ó, quando eu clico aqui, ó, ele apagou na hora, tá vendo? Mas dependendo do ângulo e da incidência de luz aqui, você pode ver na verdade que os elementos da interface ainda estão aparecendo na tela desligada. Então, um efeito colateral que isso tem é que o meu run de Pokémon Fire Red tem tipo 700 horas quase, porque eu simplesmente colocava ele no sleep, que não é sleep, né? Eu vou mostrar aqui, então, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui o Fire Red. Vou carregar aqui, abaixo aqui o volume muito alto mesmo. Então eu apaguei aqui, ó, e eu não sei se vai dar pra ver, não sei se a câmera vai capturar bem. E até na vida real é um pouco difícil de ver, mas a tela ela ainda tá lá. Os botões não vão causar nenhum efeito, né? Tá sem som e tal, e é por isso que quando eu aperto aqui, ele liga na hora, porque ele não tá acordando o sistema, na verdade ele tá apenas ligando o backlight dessa tela aqui de IPS. Então, é por isso que quando você compara com o RG35V, você percebe que ele é bem mais lento. Às vezes eu aperto, tenho que apertar duas vezes, e aí quando eu vou acordá-lo novamente, olha só, ele demora um pouquinho mais. É um pouco chatinho, mas isso é porque é um Sleep Mode real. Você tem um D-pad aqui que eu realmente gosto bastante. Ele não é o melhor D-pad que eu já experimentei nesses aparelhos, mas ele é bastante competente. Eu não tive nenhum grande problema com esse D-pad. A membrana que eles usaram aqui é boa bastante, que tem bastante travel, ele se aperta bem aqui o botão e ele não é mushy, ele não é mole, sabe? Que era um problema com as primeiras gerações desses aparelhos. O analógico, ele está numa posição que é um pouco desconfortável considerando a configuração vertical do RG351V. Quando você pega algo como o RG351MP, que tem analógicos aqui duplos nas beiradas aqui, como a sua mão está um pouco mais espalmada ao redor do aparelho, talvez isso aqui acabe sendo maior para a maioria dos usuários do que essa posição aqui do analógico. Ele clica, né? Acho que eu já mencionei isso. E não é ruim, talvez porque eu tenho usado bem pouco, eu tenho focado mais nos 16 bits, jogos 2D e tal, Game Boy, Super Nintendo, esse tipo de coisa. Até quando eu emulo PlayStation, eu tenho preferido jogos em 2D que acabam usando muito pouco o analógico, mas está lá. Aqui atrás, os gatilhos, e como eu mencionei na minha resenha original, o L2 e o R2 são levemente levantados, que fazem que fique mais fácil de você encontrar esses botões quando você está com o jogo assim, está com o console aqui na mão. A propósito, uma pergunta para vocês. Algumas pessoas, eu percebo nos comentários dos vídeos, têm uma certa resistência em se referir a esses aparelhos de emulação como console. Eu tenho a impressão de que alguns preferem usar esse nome apenas para um videogame mais convencional, como um Switch ou um PlayStation 4 ou 5. Então, me digam aí nos comentários, vocês rejeitam o título de console para esse tipo de aparelho aqui? Eu já vi gente falando que isso aqui é mais como um minigame do que um console. Me diga aí o que vocês acham. Para mim é um console bem específico para emulação. Como eu tinha mencionado, o RG35V ele vem de caixa com o EmuElec e como você pode ver é uma excelente interface para emulação. Alguns dos jogos têm até mesmo um pequeno trecho aqui de clipe de vídeo mostrando gameplay, né? Então isso é muito bacana. A maioria dos jogos não tem isso. Quem configurou isso aqui colocou apenas os jogos mais populares e em alguns não tão populares assim, porque o jogo da Ayrton Senna não é um jogo muito popular, mas pelo que eu entendo, essa versão aqui dessa interface foi bolada por brasileiros, é um desenvolvedor brasileiro,
Então faz sentido que ele tenha se dado ao trabalho de colocar lá, pegar um videozinho, um clipezinho do jogo do Ayrton Senna pro Mega Drive rodando aqui, mas nem todos os jogos têm esse videozinho, como você pode ver. Entretanto, todos têm pelo menos um thumbnail, tem a caixinha lá do jogo. Esses jogos aqui estão com uma estrelinha do lado porque são os meus favoritos, embora aqui no Mega Drive eu explorei tão pouco a biblioteca do Mega Drive que não fui eu que coloquei isso aí como os favoritos. Ele já veio de fábrica, né? Tirei da caixa e ele estava desse jeito. Isso para mim é fundamental quando eu recomendo um aparelho, ou quando eu digo não vale a pena. Se o aparelho requer muito que você fique mexendo, entre em fórum, baixe um novo sistema operacional, instale e faça tudo isso, eu já não me sinto mais tão à vontade para recomendar. Eu gosto de recomendar um aparelho que você vai tirar da caixa, ou então você vai dar de presente para alguém e o cara já sai jogando, sem muita dor de cabeça. Alguns aparelhos, vou abaixar aqui um pouco o volume, alguns aparelhos são tão bons, como é o caso aqui do Mil Mini, que em breve vou revisitá-lo mais uma vez para mostrar o que eu aprendi nesses meses de uso. Alguns aparelhos são tão bons que mesmo como eles requerem algumas modificações, como foi o caso aqui do Mil Mini, ainda vale a pena, né? O RG351V felizmente não foi necessário, pelo menos não na minha experiência. Muita gente me perguntou no outro vídeo sobre travamentos, que alguns outros resenhadores e outros usuários estavam experimentando. O cara tá jogando um jogo e de repente dá uma travada e ele tem que reiniciar aqui o aparelho. Isso não aconteceu comigo, ou se aconteceu, foi muito, muito infrequente, a ponto de que eu verdadeiramente não lembro. Então, eu não sei se é uma característica do cartão SD, isso é uma coisa para ter em mente. Embora ele já venha, você tira ele da caixa, ele já está com o joguinho aqui tudo instalado, configuradinho. É uma prática comum dessas lojas usarem cartões SDs de qualidade inferior. Então, uma das recomendações é pegar um novo cartão formatadinho, bonitinho, de qualidade maior, e aí você transfere todo o conteúdo dele, porque é nesse cartão aqui que está todas as informações do jogo aqui, para que a apresentação do aparelho seja assim bem bonitinha, bem organizada, que nem você está vendo aqui. Para mim, isso é um imenso diferencial. É uma coisa que, por exemplo, o Mil Mini não tem. No Mil Mini, a gente tem apenas, vou mostrar aqui para você ter uma noção da diferença. No Mil Mini, ao contrário do RG351V, você tem isso aqui, ó, que é uma apresentação muito mais simples, é apenas a lista de jogos, então não tem thumbnail, não tem nada, né? Aqui os consoles, você tá lá, tem o desenho bonitinho, né? Mas quando eu vou aqui, por exemplo, Super Nintendo, tá lá, ó, cadê? Opa, aqui Super Nintendo, eu vou lá e ó, é só pastas e nomes de arquivo. Isso é muito, muito aquém da experiência com o RG351V. Por causa disso, o RG351V é muito fácil de recomendar, é o que eu estava falando. Para mim, isso é o principal. Se eu posso tirar o aparelho da caixa e ele já está funcionando com todos os jogos, a apresentação bonitinha, thumbnail dos jogos aqui, tudo organizado, isso para mim me convence muito a usar o aparelho e a recomendá-lo. O tamanho, eu diria que é praticamente perfeito. Novamente, ele é bem próximo das dimensões do Game Boy original, embora seja muito mais leve e bem mais fino e com mais inputs. Então, se você já usou um Game Boy... deixa eu trazer aqui o Game Boy Pocket, que eu acho que na verdade esse aqui é um Game Boy Lite, mas é basicamente a mesma coisa que um Game Boy Pocket. Esse aqui é um Game Boy mais raro, que foi lançado apenas no Japão, sabe-se lá por quê. E como você pode ver, o RG351V é apenas levemente maior do que um Game Boy Lite, que tem as dimensões de um Game Boy Pocket. Isso deve te dar uma boa impressão do espaço que isso aqui ocupa. Ele é grande o bastante para que você segure de forma bem confortável, pelo menos no meu caso. Eu não sou muito alto, então os meus dedos também não são muito longos, minha mão não é tão grande assim. Então, para mim, o RG351V eu consigo jogá-lo por bastante tempo de forma bastante confortável. Coisa que em aparelhos menores como o Mil Mini não é exatamente o mesmo. Isso aqui é uma pequena fábrica de tendinite para muita gente. De forma geral, após todos esses meses de uso, eu continuo recomendando o RG351V de forma irrestrita. A despeito desses relatos de travamentos e coisas do tipo, como eu falei, eu não tive essa experiência, talvez porque eu sou um jogador meio hiperativo, eu jogo tipo 20 minutos de um jogo, depois meia hora de outro. Quem sabe se eu dedicasse 5, 6, 7 horas direto jogando o mesmo jogo, eu teria experimentado esses travamentos que eu vi algumas pessoas comentando. Não rolou na minha experiência, talvez porque o meu cartão é de maior qualidade, talvez porque eu não jogo o mesmo jogo por tempo suficiente para que o emulador tenha algum problema. Então tem isso. Falando no cartão SD, uma coisa boa de ressaltar é que, como é de praxe dos aparelhos da Anbernic, um cartão tem o sistema operacional e o outro cartão tem os ROMs. Então uma coisa interessante é que eu posso tirar esse cartão aqui e colocar em outros aparelhos da mesma marca, que funcionam com o mesmo sistema, o EmuELEC, e aí eu fico transferindo os meus saves de um aparelho para o outro. Se eu estou com mais vontade
de jogar no aparelho com essa orientação horizontal aqui, mas não quero perder meus saves, é muito fácil. Eu tiro o cartão SD aqui, coloco aqui na porta do SD do RG351MP e eu posso continuar jogando o jogo em outra disposição, né, na horizontal. Enfim, gente, esse é o RG351V, eu vou colocar o link na descrição e algum cupom de desconto caso esteja rolando alguma promoção no momento. Ele sai por mais ou menos, o preço varia bastante, porque eles têm bastante ofertas lá na Banggood, mas ele sai na faixa de R$500. Se você está procurando um aparelho para jogar joguinhos antigos e sem complicação, você quer tirar da caixa e jogar, o RG351V é uma excelente escolha. A única falha dele mesmo, que eu gostaria de que esse aparelho tivesse, mas é comum ultimamente esses aparelhos não têm mais oferecido essa opção, é uma saída HDMI, coisa que a Bernica oferecia em outros aparelhos, como é o caso aqui do RG350. Tem uma saída HDMI aqui, tá vendo? Para você espetar aqui um cabo HDMI e assim jogar na TV. É uma função que eu particularmente usei pouco, mas eu gostaria de ver isso aqui. Para quem não quer comprar um aparelho portátil e um outro aparelho para ficar dedicado na TV, que é o meu caso, essa é uma função que faz falta. Mas enfim, esse é o RG351V. Depois de meses de uso, eu continuo amando esse aparelho. É definitivamente um dos meus favoritos da minha coleção. Eu fico constantemente oscilando entre o RG351V e o Miyoo Mini, simplesmente porque o Miyoo Mini é menor, então é mais portátil, é mais fácil de carregar comigo para todo lugar que eu vá. Como eu falei, os links estão na descrição junto com qualquer cupom que esteja disponível nesse momento. Se você tem alguma dúvida sobre o RG351V, pode perguntar aí nos comentários, eu vou tentar responder o máximo possível. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.